Olá, seja muito bem-vindo a essa série de estudos doutrinários, cujo objetivo principal é o preparo para a prova de liderança do MDA. Nós estamos passando pelas 10 primeiras doutrinas do livro Nisto Cremos e hoje falaremos sobre a doutrina de número 8. Eu te lembro, como de costume, de duas informações apenas. A primeira delas é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem como prerrogativa inerrância ou infabilidade. O que nós temos aqui é o status atual dessas doutrinas que podem ser discutidas, repensadas ali em sua construção a partir da percepção ali de crentes, né? Mas a igreja ela expõe aqui o status atual dessas doutrinas. Te lembro, além disso, que mesmo que isso seja possível, nosso objetivo aqui não é fazer essa discussão neste momento, mas sim apresentar essas doutrinas tais como estão agora neste momento. Nós vamos então iniciar, como de costume, a exposição do texto votado pela congregação, né, pela comunidade dos Adventistas do Sétimo Dia, e logo depois apresentaremos os aspectos ali mais descritos, né, e discriminados por teólogos da igreja. A doutrina de hoje é a doutrina de número 8, o grande conflito, cujo voto diz o seguinte: toda a humanidade está agora envolvida no grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Este conflito se originou no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva ao pecado. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio global. Conforme retratado no relato histórico de Gênesis 1 a 11, observado por toda a criação, este mundo se tornou o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Para ajudar seu povo neste conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os seus anjos leais para os guardar, proteger e amparar no caminho da salvação. Quando nós olhamos para os elementos que aparecem nessa doutrina, em primeiro lugar, é importante discutir a respeito de uma visão cósmica que essa controvérsia estabelece. O primeiro ponto, então, é entender que o conflito cósmico, né, o grande conflito que nós vimos e presenciamos, começa no céu. Nós temos ali no céu a presença dos anjos como seres que são superiores aos seres humanos, né? Fomos criados um pouco menor do que os anjos, lá em Salmo 8, verso 5, está registrado. E esses seres que são descritos na Bíblia como servos ou espíritos ministradores, mensageiros de Deus, que normalmente são seres ali invisíveis aos nossos olhos, mas que podem se manifestar na forma humana, é a partir desses seres que o que nós podemos chamar de conflito ou de pecado, de mal, começa ali no céu. Nós temos na Bíblia algumas descrições metafóricas e figurativas de um personagem que vai entrar para a história com o nome de Lúcifer. Esse indivíduo, né, esse sujeito, é descrito como um anjo querubim, portanto, um cobridor, que reside, né, que serve diretamente na presença de Deus. Ele atuava, então, em uma alta hierarquia nos céus e, de forma inexplicável, injustificável, ele começa a pensar ou trabalhar dentro do seu coração questões envolvendo orgulho que fazem com que ele comece a se comparar com Deus e a achar que ele poderia ser maior do que o Deus Altíssimo. As raízes, portanto, do surgimento do pecado estão pautadas no orgulho desse personagem, de Lúcifer. Ele se recusou, portanto, a ficar contente com sua exaltada posição que ele tinha nesse momento. E ele começa a cobiçar a igualdade para com o Deus Supremo do Universo. Detalhe é que ele não almejava ou não gostaria de ter o caráter desse Deus, mas sim a autoridade que esse Deus tinha. Não o seu amor, mas sim todo o poder que vinha dele. O descontentamento e a deslealdade, portanto, desse anjo, né, de alta hierarquia, acaba sendo disseminada no céu. E em razão dos avanços, né, e dos trabalhos desse sujeito, nós temos uma terça parte dos anjos se unindo a ele nessa oposição e rebeldia diante de Deus, o que faz com que uma batalha no céu seja firmada. Entenda isso em um aspecto muito concreto. Nós temos um planeta em que o soberano do universo reside, em que seres que estão ao seu serviço residem ali também.
e que um grande, indivíduo na hierarquia deste local decide ele dar um golpe de Estado, tomar o poder e se tornar ali o novo soberano. É o que acontece aqui na descrição bíblica. Por isso, ele consegue ali arregimentar parte das forças deste local, uma parte considerável, um terço, Então divida todos os anjos em 3, uma parte dessas Lúcifer conseguiu acolher para perto de si, e então há uma grande batalha. A partir daí ele é chamado de Satanás, uma palavrinha ali que tem em seu original hebraico a ideia de adversário ou inimigo de Deus. Em razão dessa batalha, que é perdida ali por Satanás e seus anjos, ele é expulso do céu e ele acaba sendo lançado à terra, onde ele acaba envolvendo os seres humanos. A Bíblia diz que Satanás espalha a sua rebelião também aqui na terra. Ali, assumindo a forma de uma serpente, e utilizando os mesmos argumentos que ele se valeu no céu ou que ele detinha no céu, ele acaba apresentando para Eva, inicialmente, a fonte de descontentamento. A ideia de que Eva poderia se tornar como Deus. E ao ser como Deus, poderia ali retirar Deus do seu posto de soberano, ao menos do planeta em que nós vivemos. O comer o fruto proibido ali, a ação de Eva, foi uma ação que se restringe a esse aspecto. A agir como alguém que abandona o governo de Deus e que assume a sua independência. Eva, contudo, assim como Adão, em conjunto, representavam ali a humanidade. E, em decorrência disso, os seres humanos acabam, em seu contexto geral, se tornando independentes de Deus e adentrando a rebelião que começaram no céu. Quando Satanás, portanto, seduz os nossos primeiros pais ao pecado, ele engenhosamente rouba-lhes o domínio sobre a terra. E o domínio que antes pertencia a Deus, mas era compartilhado com os seres humanos, agora acaba pertencendo a Satanás, como a Bíblia vai descrever, o próprio Jesus chamando ele de o príncipe deste mundo, em usurpação ao reino que Deus possuía, que for entregue ali para os seres humanos como corregentes. Isso impacta fortemente nos seres humanos. Nós já vimos isso na doutrina passada, mas percebemos que os efeitos dessa batalha cósmica, elas vão estar ali presentes aqui na humanidade. Em primeiro lugar, por conta do pecado, a imagem de Deus é distorcida. Nós vemos a depravação aqui sendo instituída. Por exemplo, logo no início ali da Bíblia, Caim matando Abel, a maldade se multiplicando ao ponto do grande dilúvio ser necessário para purificar este mundo deste mal. Pouco tempo, contudo, logo após o dilúvio, nós já temos os descendentes de Noé ali se reunindo em oposição e rebeldia contra Deus na Torre de Babel. E a terra novamente se esvai da sua proximidade com Deus, o que faz com que Deus chame Abraão e ofereça a sua aliança para com ele. As gerações de Abraão deveriam, então, ser bênção para as nações, representar a Deus ali de forma institucionalizada, mas eles se mostram infiéis ao longo da Bíblia. Envolvidos, portanto, em pecado, eles acabam contribuindo até mesmo com Satanás, mostrando ali nessa grande controvérsia que eles podiam deturpar a lei de Deus, mesmo que não no aspecto teórico, mas na prática é o que acabava acontecendo. Há então a necessidade da instauração de um novo concerto, que virá depois ali na nova aliança efetivada com Jesus. A terra, portanto, desde o momento em que Satanás vem até aqui e consegue conquistar a raça humana para compor os seus exércitos, acaba se tornando um palco do universo. Se você olhar a parte introdutória do livro de Jó, há ali uma boa descrição disso, mostrando como Cristo e Satanás estão em constante guerra, como Satanás se acha o dono deste mundo, e que este planeta acaba sendo o palco dessa luta dramática entre esses dois poderes. A transgressão dos mandamentos de Deus, portanto, e as suas leis, acaba sendo o resultado imediato de uma falta de fé atrelada a essa discussão, que deixa claro e evidente essa ruptura do relacionamento que há entre os seres humanos e o seu Criador. Quando falamos então dessa questão cósmica, a respeito da batalha entre o bem e o mal, qual seria essa questão-chave, o ponto principal dessa luta de vida ou morte que se trava no universo? Em primeiro lugar, percebemos que, dentre essas questões chaves, vemos a lei de Deus e o seu governo.
Satanás, ainda no céu, ele questionou a validade da lei de Deus, sua aplicabilidade. Ele dizia que sua lei seria ali arbitrária, que ela traria em aspecto autoritário uma diminuição ou uma eliminação da liberdade de suas criaturas. Com isso, ele questiona o governo de Deus e diz que as leis de Deus e o seu governo são arbitrários, tirânicos e completamente alheios ao amor e bondade que de fato o regem. Satanás, portanto, acaba argumentando que é impossível obedecer à lei divina e que a lei divina acaba trabalhando em sentido contrário aos interesses dos seres criados. Detalhe relevante, ele diz isso num contexto perfeito. Embora hoje, de fato, para um ser humano caído, é impossível obedecer à lei de Deus, para um ser humano caído, desatrelado ao Espírito Santo, é impossível obedecer à lei de Deus. Mas entenda que Satanás argumenta isso num contexto de seres perfeitos, certo? Cristo, portanto, quando ele vem aqui na Terra, ele se envolve nessa questão chave. Há aqui um elemento interessante, além de Cristo vir para morrer por nós e pagar o preço, do nosso pecado, em amor e misericórdia, como agiu, Cristo também vem para reivindicar o caráter de Deus, reivindicar a sua imagem. Ele, participando ali da natureza de Adão antes da queda, mesmo que a partir de outras características distintas, já que Jesus não era exatamente como Adão, não era exatamente como nós já vimos isso quando falamos da natureza de Cristo, Mas, além desse aspecto, Jesus ele vem como ser ainda sem pecaminosidade, e ele enfrenta numerosas tentações. Essas tentações, além de o prepararem para se tornar misericordioso e fiel, conhecendo o que o ser humano passa e sendo o nosso sumo sacerdote válido no céu, porque ele nos conhece muito bem, elas permitiram também, nesse palco, que é a Terra, dessa luta cósmica, mostrar que é possível ser obediente à lei e à vontade de Deus. Exemplo clássico disso, e o melhor, é o que acontece na tentação do deserto. Se você nunca prestou atenção, perceba que as tentações que Satanás desfere ali contra Jesus no deserto, todas elas, embora diferentes ali em suas aplicações, acabam centrando-se na mesma ideia. A ideia de que Jesus poderia eliminar sua confiança em Deus, ele poderia ser independente, ele poderia viver por si mesmo e não pelo Pai. Lembre-se que Jesus se esvaziou de sua divindade ao vir aqui, ele era dependente do Pai. Todas as ideias de Satanás eram basicamente a essência daquilo que ele havia desenvolvido no céu e que ele conseguiu incutir em Eva e depois Adão. Entenda que Jesus ele passou por esses momentos de forma perfeita, mostrando obediência, e com isso ele pôde deixar claro que a obediência à lei de Deus, obediência completa e perfeita, em um contexto de não existência de uma tendência pecaminosa, é possível e real. Cristo, portanto, pôde reaver o mundo a Deus, a divindade, porque além de morrer e pagar o preço por nós, ele também deixou claro que o caráter de Deus era algo muito diferente do que Satanás falava. Não era algo arbitrário ou tirânico, mas sim algo pautado em amor, e que suas leis eram necessárias para o universo e algo muito positivo para nós. Pelo fato, portanto, de manter sua total dependência do Pai, e eu cito aqui diretamente, Cristo havia conseguido derrotar Satanás. A luta final de tudo isso se dá no Calvário. Jesus, mesmo que Satanás mostrasse que não, você pode terminar a sua obra, se você se curvar a mim eu te entrego a terra, mesmo ignorando isso e vencendo Satanás, Jesus ele passa por todo o processo de sua vida e ele vai salvar ali a humanidade, finalizando essa luta no Calvário e deixando claro que Satanás já está vencido. O grande conflito é anunciado ali, a vitória de Cristo e a redenção da humanidade. A controvérsia cósmica, portanto, atinge o seu clímax no Calvário. Ela vai se concretizar no futuro ainda, muito próximo, esperamos nós. Mas o seu clímax, a sua luta final, ela acontece já 2000 anos atrás. É importante que você entenda, inclusive para a prova, que os benefícios, tanto da vida quanto da morte de Cristo, estenderam-se para muito além do limitado mundo dos seres humanos. Quando Jesus ele confirma o caráter de Deus, mostra o problema de se seguir as normas de Satanás,
E isso vale para todo o universo. Se havia ainda, talvez, alguma dúvida quanto à bondade de Deus, sua misericórdia e seu amor, ela não mais existiria. Quando nós falamos, portanto, nesse contexto de controvérsia, de conflito, desse grande conflito cósmico, é importante que você entenda que ele não envolve apenas a lei de Deus, mas também a sua própria palavra, o próprio conceito de verdade. É nesse contexto que nós pensamos no envolvimento que há entre o leitor da Bíblia e a interpretação do próprio texto. Porque muito se discute hoje de métodos sobre a leitura da Bíblia que pouco considera a própria divina revelação. As Escrituras, portanto, acabam sendo tratadas como se elas fossem banais ou a partir de critérios interpretativos que muito fogem do seu próprio texto. Em todo caso, é importante que a gente entenda que quando nós olhamos para a verdade, nós precisamos entender que o centro dela é o próprio Jesus Cristo. E o Jesus Cristo, Deus homem, como nós conhecemos. A maioria dos contemporâneos de Jesus viam Jesus como um mero humano. E hoje ainda se discute essas questões. Contudo, a própria palavra de Deus descreve, claramente Jesus como sendo o homem-Deus, completamente homem, completamente Deus, o qual é o centro das doutrinas bíblicas, que é o centro da verdade e que deve ser pautado ali em todos os aspectos quando nós discutimos o que o texto bíblico quer dizer para nós. Cristo, portanto, é o foco das Escrituras. Deus nos convida a entender a verdade a partir de Cristo, a partir da visão que nós temos dele. Uma das estratégias que o inimigo de Deus tem instituído é a ideia de que nós podemos retirar verdades ou retirar a revelação de Deus a partir de outras fontes, como, por exemplo, a natureza, ou então a própria humanidade, a igreja, ou mesmo até as Escrituras. Esse detalhe é relevante. Uma das estratégias é que você pode tirar a partir do texto bíblico as verdades sem olhar para Cristo. O problema é que quando nós tiramos verdades do texto bíblico sem olhar para Cristo, nós perdemos o rumo. Portanto, qualquer doutrina, toda a base revelacional, tudo aquilo que Deus se revela para nós, e Ele se revela por meio das Escrituras, se revela por meio da igreja, se revela por meio da natureza, da humanidade. Nós já vimos isso quando falamos de revelação. Mas entenda que tudo isso deve ser entendido à luz das Escrituras, obviamente, como revelação de Deus, e as Escrituras devem ser entendidas à luz de Cristo. Faz parte, portanto, da natureza do anticristo sugerir outros centros de verdade que não Jesus. Nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. A teologia cristã, inclusive, tem como função essa exposição de doutrinas à luz de Cristo. Tem como função, como responsabilidade e objetivo, inspirar confiança na autoridade da palavra de Deus, substituir qualquer outro centro de verdade além de Jesus Cristo, que se revela e apresenta ali, através das Escrituras, essa verdade. Entendeu? É importante que você entenda isso. Temos várias fontes de revelação de Deus, mas o centro de verdade deve ser Jesus, a partir do qual tudo mais é julgado. E as Escrituras, como revelação de Deus, nos iluminam Cristo e nos mostram como entendê-lo. Quando pensamos, portanto, na grande controvérsia, é importante que a gente relembre que ela afeta, esse grande conflito afeta toda a raça humana, mas toda a criação de Deus, todo o universo. Nós precisamos compreender que o mundo ele está como está porque ele vive nessa constante batalha. Precisamos entender que há necessidade, inclusive, de se combater o mal. Quando olhamos para a realidade que o mundo vive, nós precisamos entender que nós, desenvolvendo dependência e fé em Jesus, temos que nos posicionar a favor do reino de Deus e assim nos afastarmos do reino de seu inimigo. O sofrimento como um todo ele é explicado a partir desse contexto. Não porque Deus quer ou Ele goste de nos fazer sofrer ou de nos deixar sofrer, mas diante da possibilidade da liberdade que Ele nos oferece, que Ele ofereceu para Satanás e seus anjos, e que Ele oferece a todos, nós vivemos da realidade que vivemos. Já que os seres eles podem viver dessa forma depravada, em total dissociação com Deus, que vai produzir o universo como nós vemos, de roubos, assassinatos, funerais, crimes, acidentes e por aí vai. Não era plano de Deus.
Mas ao permitir os seres humanos serem livres, né, assim como os anjos eram, assim como os demais seres eram, esses seres, ao se dissociarem de Deus, se afastarem dele, acabaram indo por esse caminho. Deus ainda está no controle da história. E em pouco tempo, cremos nós, ele irá restaurar todas as coisas. Mas, por enquanto, ele vai permitir que a liberdade das pessoas seja exercida. A cruz, no fim das contas, ela testifica tanto da capacidade destruidora do pecado, quanto das profundidades do amor de Deus em favor dos pecadores. Portanto, a grande controvérsia, o grande conflito, constitui um tema que nos ensina a odiar o pecado e a demonstrar amor pelo pecador. Quando olhamos para a cruz, nós vemos muito claramente isso. O ser mais incrível do universo, né? O próprio Deus, amoroso, misericordioso, morrendo por nós e sofrendo tudo aquilo. Vemos os dois lados dessa história. Nós percebemos, portanto, que essa doutrina ela expõe o atual interesse amorável de Cristo pelo mundo. Vemos o quanto Jesus ele se importa conosco e, em compaixão, ele busca nos ajudar nessa batalha contra o mal. Ela vai nos mostrar o quão importante foi a cruz do Calvário e vai nos indicar o quão é bom viver vitoriosamente em relação ao pecado e ao lado de Cristo. Nós vivemos nessa guerra hoje. E se você sofre hoje é em razão disso. Jesus ele vai te ajudar, ele vai estar do seu lado. Mas entenda que nessa guerra que nós vivemos, você precisa escolher um lado. E é por isso que nós pregamos, né, que nós anunciamos tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta, para que você tome uma boa escolha de ficar do lado correto dessa batalha. Não há neutralidade no meio dela. Ou estamos ao lado de Deus ou ao lado de Satanás. E lembre, detalhe importante, nós não estamos falando aqui necessariamente de boas pessoas ou pessoas ruins. Nós estamos falando de pessoas que decidiram ou não manter Deus como ser soberano do universo. E aí a pergunta que você deve se fazer é: eu tenho dependido de Deus? Deus tem sido soberano da minha vida? Ou eu tenho sido independente? Como Satanás foi, como ele induziu Adão e Eva a serem, e como todo aquele que comete o pecado é. Pense nisso. Esse estado é muito relevante. Não quer dizer que você não vai deixar de errar estando, né, do lado de Deus nessa batalha. Mas quer dizer que a sua linha geral da sua vida será ali como um servo de Deus que reconhece sua dependência a Ele. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos então logo mais para a 9ª doutrina, vida, morte e ressurreição de Cristo. E assim continuaremos na nossa série de estudos. Até mais.